A maior parte da luz dos blazars, núcleos galácticos ativos com jatos de plasma magnetizado que apontam quase ao longo da linha de visão, é produzida por partículas de alta energia, até cerca de 1 TeV. Embora se saiba que os jatos são alimentados por um buraco negro supermassivo, como as partículas são aceleradas a tais altas energias tem sido uma questão sem resposta. O processo deve estar relacionado ao campo magnético, que pode ser sondado por observações da polarização da luz dos jatos. As medições da polarização de rádio para a óptica, a única faixa disponível até agora, sondam regiões estendidas do jato contendo partículas que deixaram o local de aceleração de exoanos antes 1, 2, 3, e, portanto, não exploram diretamente o mecanismo de aceleração, como poderiam as medições de raio-x. Aqui relatamos a detecção de polarização de raios-x do blazar Markarian 501, MRK 501. Medimos um grau de polarização linear de raios-x de cerca de 10%, que é um fator cerca de 2 vezes maior que o valor em comprimentos de onda ópticos, com um ângulo de polarização paralelo ao jato de rádio. Isso aponta para uma frente de choque como a fonte da aceleração das partículas e também implica que o plasma se torna cada vez mais turbulento com a distância do choque. Principal em blazars cujos picos de componente de emissão de baixa energia na banda de raio-x, como o MRK 501, a radiação síncrotron é o processo de emissão dominante de rádio para raio-x. A radiação em comprimentos de onda mais longos provavelmente surge de regiões maiores no jato e, portanto, estudos de vários comprimentos de onda investigam variações espaciais na estrutura do campo magnético e outras propriedades físicas em diferentes locais. 4, 5. Um diagnóstico particularmente importante é o grau de ordem do campo magnético e sua direção média em relação ao eixo do jato, que pode ser determinado por medições da polarização linear. Por exemplo, a aceleração de partículas em uma frente de choque deve resultar em níveis relativamente altos, dezenas por cento, de polarização linear de raios-x ao longo de um ângulo de posição paralelo ao jato 6. Em contraste, espera-se que processos de aceleração mais estocásticos envolvendo turbulência ou instabilidades de plasma levem a uma polarização fraca com ângulos de posição aleatórios. A polarização óptica, infravermelha e de rádio sondam o nível de ordem e a direção média do campo magnético em regiões progressivamente mais distantes do local de aceleração das partículas. A polarização simultânea de vários comprimentos de onda de raios-x para rádio, que agora é possível com o advento do Imaging X-Ray Polarimetry Explorer, ISP7, pode, portanto, fornecer uma imagem mais completa da região de emissão de um jato blazar do que era possível anteriormente. As variações no fluxo de blazars em todas as bandas de onda e na polarização linear em comprimentos de onda de rádio para ópticos são de natureza amplamente estocástica, o que pode ser interpretado como resultado da turbulência 5, 6, 8, 9. Os modelos de emissão multizona, muitas vezes envolvendo um campo magnético turbulento, podem reproduzir várias das características observadas da polarização linear variável. Em uma região turbulenta, aproximadamente modelada como N-células, cada uma com um campo uniforme, mas orientado aleatoriamente, esperamos um grau médio de polarização de 75/N, com o valor de exibindo variabilidade em escalas de tempo curtas com um padrão desvio de cerca de 0,5, ref. 5, como frequentemente observado 10. Para um campo turbulento, no plasma atravessando uma frente de choque, a aceleração de partículas deve ser mais eficiente em células para as quais o campo magnético é quase paralelo ao normal de choque. Esse viés leva a um valor mais alto de variabilidade mais pronunciada em raio-x em comparação com frequências mais baixas. 5. A passagem de células turbulentas pela região de emissão também causaria variações irregulares, inclusive algumas rotações aparentes, no ângulo de polarização. 8, 11. Por outro lado, alguns dos padrões ópticos e de rádio observados de variabilidade de polarização, por exemplo, as rotações mencionadas acima, foram considerados inconsistentes com processos puramente estocásticos. 12, 13. Isso indica que existe algum ordenamento coerente do campo magnético, por exemplo, por compressão ou amplificação por processos de plasma em choques. 14 ou pela presença de um componente de campo magnético global, talvez helicoidal. 15, 16, 17. No modelo de zona única comumente usado,
As partículas radiantes são aceleradas por um processo não especificado para energias altamente relativísticas enquanto estão confinadas dentro de um plasmoide com um campo magnético parcialmente ordenado ou helicoidal. Espera-se que a estrutura do campo magnético global produza padrões de polarização semelhantes em todas as frequências, com pouca variabilidade ao longo do tempo. 18. Se o campo for helicoidal, deve alinhar com a direção do jato para a maioria dos ângulos de visão. 15. Em um cenário alternativo, que inclui aceleração de choque, as partículas são energizadas em um volume limitado, por exemplo, em uma frente de choque, e então avançam ou se difundem para longe dessa região. 4, 6, 19. Nesse processo, os elétrons perdem energia para a radiação e, assim, emitem em frequências progressivamente decrescentes à medida que se afastam do local de aceleração. Referimos-nos a este modelo como sendo energeticamente estratificado. Se o campo magnético estiver bem ordenado, sobre o pequeno volume da região de aceleração e se tornar cada vez mais turbulento ou jusante, diminuirá em comprimentos de onda mais longos, enquanto pode variar com a frequência se a direção média do campo magnético mudar à medida que o volume aumenta. Em MRK 501, esperamos um progressivamente maior do rádio aos raios X. Um choque ordena parcialmente o campo magnético do plasma que atravessa o choque, com um campo ordenado perpendicular à normal do choque. Isso faz com que o vetor elétrico de polarização da rede fique alinhado com o jato. Em um cenário de reconexão magnética induzida por instabilidade kink, em que regiões contíguas de campo magnético de direção oposta entram em contato, o fluxo de jato é cortado por causa dos gradientes de velocidade transversal. 20. O cisalhamento esticaria o campo magnético ao longo do contorno do jato, de modo que deveria ser transversal à direção do jato. A contribuição simultânea de várias folhas de corrente levará a uma polarização geral mais baixa do que em um cenário de choque, com níveis semelhantes de polarização nas frequências. 21. Nossas expectativas dos diferentes modelos de emissão estão resumidas na tabela 1. Tabela 1. Resumo das propriedades do modelo mesa de tamanho completo. A primeira observação ISP de MRK 501 ocorreu durante o período de 8 a 10 de março de 2022, sem KS, MJD 59.646 a 59.648, e foi acompanhada por observações em todo o espectro eletromagnético de vários observatórios. Métodos. O ISP mediu um grau de polarização de x10 2% e um ângulo de posição do vetor elétrico x134,5, medido, a leste do norte, na faixa de energia de raio-x de 2 a 8 keV. Observações contemporâneas de rádio milimétrico e ópticas, tabela de dados estendidos 2, mediram o grau de polarização R1,50,5% ao longo de um ângulo de polarização de rádio R152,10 e o 41% ao longo de um ângulo de polarização óptica o 119,9, respectivamente. Uma segunda observação ISP ocorreu durante o período de 26 a 28 de março de 2022, 86 ks, MJD 59.664 a 59.667, produzindo x11 2% ao longo de x115 4 pontos. Simultaneamente à segunda observação, a polarização óptica foi medida como 5% ao longo de os 117 3, tabela de dados estendida 3. Os dois x observados são consistentes dentro de 3. Rádio e o óptico também estão dentro de 3 entre si e x. Além disso, o ângulo de posição do jato de MRK 501 foi determinado por meio de imagens Verilong e Baselinear em 43 GHz como sendo 120,12,ref. 22. Isso sugeriria que, em ambos os casos, rádio raio-x está alinhado com o eixo do jato dentro de incertezas, Fig. 1. Não encontramos evidências de variabilidade de polarização durante nenhuma observação ISP. Em comparação com as observações de comprimento de onda de arquivo, descobrimos que o fluxo e a polarização de MRK 501 para ambas as observações estão dentro de um desvio padrão da mediana das curvas de luz de longo prazo, Fig. 2. Blazares como o MRK 501 são conhecidos por atingir fluxos de raios X durante explosões até uma ordem de magnitude maior. Para a primeira observação ISP, o fluxo de raios X medido indica um estado de atividade médio, enquanto que durante a segunda observação encontramos evidências de um estado de fluxo de raios X ligeiramente elevado.
Comparado com o fluxo máximo histórico de raios-x, durante nossas observações a MRK 501 foi um fator de 3 e um fator de 2 mais fraco, respectivamente. Fig. 1. Observações SPID MRK 501. Figura 1A. Imagem SPID MRK 501 durante a observação de 8 a 10 de março de 2022 na banda de 2 a 8 keV. A barra colorida denota o número de fótons de raios-x por pixel. B. Parâmetros Stokesky e Stokesui normalizados, onde é a intensidade total, de ambas as observações ISP. As regiões sombreadas em amarelo e ciano denotam a incerteza, intervalo de confiança, IC, de 68%, no ângulo de polarização para as observações de 8 a 10 de março e de 26 a 28 de março, respectivamente. A linha preta tracejada mostra a direção do jato e a área sombreada em magenta sua incerteza, IC 68%. Os círculos tracejados marcam diferentes níveis de grau de polarização, conforme indicado. As barras de erro denotam o IC de 68%. Imagem em tamanho real Fig. 2. Observações de arquivamento de multicomprimento de onda e polarização de MRK 501, figura 2A, D. Brilho óptico, banda R, A. Óptico observado em porcentagem B. Óptico observado em grau C. E fluxo de raios-x em 10 erguesse 1 cm 2D. As linhas tracejadas pretas e vermelhas indicam o nível da fonte durante as observações do ISP de 8 a 10 de março e de 26 a 28 de março de 2022, respectivamente. A área cinza sombreada em C mostra a direção do eixo do jato. Em todos os painéis, as barras de erro denotam o IC de 68%. Imagem em tamanho real. As medidas de polarização aqui relatadas revelam um aumento em direção a frequências mais altas, com um grau de polarização de raios-x que é mais que o dobro do valor óptico, Fig. 3. Isso está em tensão com os modelos de zona única, multizona turbulenta e reconexão magnética discutidos acima. Não há variabilidade significativa dentro da duração das observações individuais do ISP, em contraste com o comportamento previsto se as células turbulentas entrassem e saíssem da região de emissão em escalas de tempo inferiores a 2 dias. Por outro lado, a baixa, 10%, polarização óptica de raio-x sugere desordem significativa do campo magnético local, possivelmente devido à presença de turbulência estacionária. A dependência do comprimento de onda e a falta de variabilidade de vírgula mais a constância de seu alinhamento com a direção do jato, suporta o cenário de população de elétrons estratificada por energia acelerada por choque 4, 19, 21. Medições anteriores intensamente amostradas da polarização de MRK 501 encontraram variações em 5% e em 50% de uma noite para a próxima 10. Esses resultados aparentemente discrepantes podem ser conciliados se a turbulência do plasma fluindo por meio de choques no jato for apenas intermitente, como já foi encontrado anteriormente em outros blazars 23. Seria de se esperar também desvios do observador do eixo do jato à medida que se afasta da frente de choque para regiões mais turbulentas do jato. Atualmente, as grandes incertezas de nos impedem de confirmar tal comportamento. Observações futuras do MRK 501 ou de blazares semelhantes nos permitirão explorar a variabilidade da polarização de vários comprimentos de onda do jato. Uma previsão do modelo de energia estratificada é que o ângulo de polarização de raios-x de blazars que possuem picos de distribuição de energia espectral síncrotron em frequências de raios-x, como o MRK 501, exibirá rotações 24. Fig. 3. Polarização de vários comprimentos de onda de MRK 501. Figura 3A. Grau de polarização de vários comprimentos de onda de MRK 501 do rádio aos raios-x. Os símbolos pretos são para observação de 8 a 10 de março e os vermelhos para observação de 26 a 28 de março. Os símbolos abertos mostram o grau de polarização óptica intrínseca corrigida da galáxia hospedeira. B. Comparação entre o logaritmo observado do raio-x e opticorrelação e as expectativas do modelo de zona única, linha tracejada vermelha, 2 modelos de jato multizona turbulentos, linhas pontilhadas azuis e magenta pontilhadas, e modelos de energia estratificada, área sombreada em cinza, para ambas as observações ISP, preto para 8 a 10 de março e vermelho de 26 a 28 de março. As barras de erro, sólidas mostram a incerteza da relação das medições ISP,
As barras de erro pontilhadas mostram a incerteza total, incluindo incertezas ópticas. Em ambos os painéis, as barras de erro denotam WIC de 68%. Imagem em tamanho real. A sondagem do ambiente magnético do local de energização de partículas radiantes forneceu um novo método para discriminar entre os mecanismos de aceleração de partículas em jatos astrofísicos. As novas observações de polarização de raio-x, em combinação com os diagnósticos de polarização óptica e de rádio disponíveis anteriormente, forneceram um conjunto discriminador de evidências. Nossos resultados demonstram como a polarização multicomprimento de onda investiga exclusivamente as condições físicas em sistemas de buracos negros supermassivos. O monitoramento futuro, da variabilidade temporal da polarização multicomprimento de onda com ISP e outros instrumentos melhorará a definição da faixa de condições físicas que ocorrem em jatos astrofísicos. Observações de polarização de raios-x. ISP é uma missão conjunta da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos e da Agência Espacial Italiana, Agenzia Spaziale Italiana. Uma descrição da espaçonave e da carga útil é fornecida na RIF. 7. As unidades detectoras são descritas na RIF. 25. MRK-501 foi observado com ISP durante um tempo de exposição efetivo de 100 ks de 8 a 10 de março de 2022, MJD 59.646 a 59.648, e novamente de 26 a 28 de março de 2022, MJD 59.664 a 59.666, por 86 ks. Os tempos de exposição foram selecionados com base nos resultados da RIF. 26, que determinou que uma exposição de 100 ks seria suficiente para medir a polarização em MRK-501 em um levantamento cego. Na resolução angular de aproximadamente 30 do ISP, o MRK-501 é essencialmente uma fonte pontual. Os dados brutos ISP, nível 1, foram primeiro reduzidos e corrigidos para artefatos de polarização instrumental, bem como o movimento de Bohr e espaçonave para criar arquivos de eventos de nível 2, L2. Os dados L2 foram então corrigidos para o escalonamento de energia do detector e intervalos de tempo de mau aspecto seguindo procedimentos padrão dentro da versão mais recente do Pipeline ISP-OBSIM 27, 28. Os arquivos ISP-L2 contêm as informações de polarização na forma de parâmetros Stokes fóton por fóton. Todos os resultados citados referem-se à média das três unidades de detecção ISP, idênticas. Selecionamos os fótons da fonte usando o chip select e uma região circular com um raio de 60 centrada na fonte. O grau e o ângulo de polarização foram determinados na faixa de energia de 2 a 8 keV usando 3 técnicas de análise diferentes realizadas por 5 grupos independentes para garantir uma estimativa imparcial. Essas técnicas foram uma análise independente do modelo, um ajuste espectropolarimétrico no pacote de ajuste espectral de raios-x, XPEC, e um ajuste espectropolarimétrico de máxima verossimilhança implementado no algoritmo Multinest. Embora o efeito da absorção fotoelétrica seja insignificante na faixa de energia de 2 a 8 kV do ISP, NH 1,69 10-20 cm 2, RIF. 29. A análise independente do modelo aplica o formalismo da RIF. 30 para um subconjunto de fótons, definido pelo usuário e determina os parâmetros Stokes totais. Fizemos uma análise ponderada e não ponderada. Na análise independente do modelo, não realizamos subtração de fundo. Descobrimos que as contagens de fundo do céu para uma região de 60 são apenas 3% das contagens totais. Verificamos que para um blazar brilhante como o MRK-501 o fundo tem um efeito insignificante na análise de polarização. Para os ajustes espectropolarimétricos, ajustamos simultaneamente 13 kV espectros, um conjunto de cada unidade detectora ISP. No XPEC, seguindo a abordagem da RIF. 31, usamos uma única componente absorvida da lei de potência com constantes, modelo Constipol. Para o ajuste espectropolarimétrico de máxima verossimilhança, usamos um único componente espectral de lei de potência com valores Q intrínsecos constantes. Dado o tempo de exposição e o fluxo de MRK-501 no momento das observações do ISP, o grau mínimo de polarização detectável em um nível de confiança de 99% MDP 99,
que conseguimos alcançar foi de 6,6% para 8 a 10 de março e 5,2% para as observações de 26 a 28 de março. A fonte foi mais brilhante em raio-x durante a observação de 26 a 28 de março, veja abaixo, daí o MDP99 mais baixo. O derivado e os valores para os diferentes métodos são resumidos na tabela 1 de dados estendidos para ambas as observações. Em ambos os casos, todas as medições através das diferentes análises são consistentes dentro das incertezas com o raio-x linear mediano e de x10 2%, x134 5 e x11 2% e x115 4, respectivamente. Dados estendidos a figura em mostra Stokes-Q e Stokes-U e valores de nossas observações junto com o MDP99. Dependendo do modelo de emissão, espera-se que escalas de tempo de variabilidade variem de subdia a alguns dias 18. Um intervalo de 16 dias entre as observações nos permite procurar variabilidade em uma escala de tempo de alguns dias, o que, no entanto, não encontramos. Também procuramos variabilidade dentro das observações individuais do ISP. Isso foi feito dividindo as exposições ISP em 2 e 3 intervalos de tempo de tamanho igual. Novamente, não encontramos evidências de variabilidade dentro das incertezas. Observações multicomprimento de onda. Aqui relatamos um subconjunto de nossa campanha contemporânea de multicomprimento de onda de rádio a raios T, que é resumido nas tabelas de dados estendidos 2 e 3 e na Fig. 3. O conjunto de dados multicomprimento de onda completo será apresentado em um artigo futuro. Observações de rádio milimétrico. Medições polarimétricas de rádio milimétrico em 3,5 mm, 86,24 GHz, e 1,3 mm, 230 GHz, foram obtidas com o telescópio de 30 metros do Institut de Radioastronomia Millimetrique, IRAM, localizado no Observatório Pico Veleta, Sierra Nevada, Granada, Espanha, em 9 a 10 de março de 2022, MJD 59.647 a 59.649, dentro do programa Polarimetric Monitoring of AGN at Millimeter Wavelengths, Polami, http://polami.ia.es/refs. 32, 33, 34. Razões relacionadas ao clima nos impediram de obter observações de rádio durante a segunda exposição ISP. Sob a configuração de observação Polami, os 4 parâmetros Stokes e Q, U e V, são registrados simultaneamente usando o procedimento SHPL-35. Os procedimentos de redução de dados, calibração e gerenciamento e sinalização usados no Polami são minuciosamente descritos na Ref. 32. A fonte foi relativamente estável em fluxo durante as observações em 1,3 e 3,5 mm com densidades de fluxo total de 0,71 0,04 G e 0,73 0,04 G em 3,5 mm e 0,41 0,02 G e 0,39 0,02 G em 1,3 mm, em 9 e 10 de março, respectivamente. Além disso, o fluxo polarizado em 3,5 mm permaneceu estável tanto no grau de polarização linear quanto no ângulo entre as duas datas. Nenhuma polarização acima de 3,46%, limite superior de confiança de 95%, foi detectada em 1,3 mm. Observações ópticas infravermelhas. Observações de polarização óptica foram realizadas usando vários telescópios em todo o mundo. O Nordic Optical Telescope na noite de 8 para 9 de março, MJD 59.647, o telescópio Tocus 60 cm, T60, no Observatório Leacal em 10 de março, MJD 59.649, e em 28 de março, MJD 59.667, os telescópios do Observatório Calar Alto de 2,2 metros e do Observatório de Sierra Nevada de 1,5 metros de 8 a 10 de março, o telescópio A.Z.T.8 do Observatório Astrofísico da Crimeia e o telescópio LX-200 da Universidade Estadual de São Petersburgo durante os períodos de 8 a 10 de março e 25 a 28 de março de 2022. As observações do Nordic Optical Telescope usaram o Alhambra Faint Object Spectrograph and Camera, ALFOSC, em 4 bandas BVRI, no modo polarimétrico padrão.
Os dados foram então analisados com o pipeline semiautomático desenvolvido no Observatório Tola usando procedimentos fotométricos padrão 36, 37. Ambas as estrelas padrão altamente polarizadas e não polarizadas foram observadas durante a mesma noite para fins de calibração. As medidas polarimétricas T60 foram realizadas com o polarímetro Dipol 2A38. O Dipol 2 é um polarímetro de dispositivo acoplado carregado de imagem dupla operado remotamente, capaz de registrar imagens polarizadas em 3 filtros, BVR, simultaneamente 39, 40, 41, 42. Obtivemos 24 medições individuais dos parâmetros Stokesky e UI simultaneamente em 3 filtros, BVR. 20 estrelas não polarizadas e 2 altamente polarizadas, HD 204827 e HD 254443. Próximas foram observadas para calibração e determinação do ponto zero do ângulo de polarização. As medições individuais foram usadas para calcular os valores médios noturnos usando o algoritmo de ponderação 2 sigma. O algoritmo filtra iterativamente outliers, atribuindo pesos menores a essas medições. Os erros no Stokesky e os parâmetros foram calculados como erros padrão das médias ponderadas. Esses erros foram então usados para estimar incertezas no grau de polarização e ângulo 42, 43. As observações do Calar Alto Observatory foram realizadas na banda óptica Johnson-Cousins RC pelo Calar Alto Faint Object Spectrography no modo de imagem polarimétrica no telescópio de 2,2 metros. Os dados foram reduzidos seguindo procedimentos de análise padrão usando estrelas padrão não polarizadas e polarizadas para fins de calibração. Da mesma forma, MRK-501 foi observado pelo telescópio de 1,5 metros no Observatório de Sierra Nevada usando RC polarizado filtros durante as 3 noites. As observações do telescópio A.Z.T.8 de 70 cm e do telescópio LX 200 de 40 cm foram realizadas na banda R de Cousins. Ambos os telescópios estão equipados com fotômetros polarímetros de imagem quase idênticos baseados em uma câmera ST7. 2 placas Savart rotacionadas em 45 em relação a uma outra são trocadas para medir os parâmetros Stokesky e U relativos das 2 imagens divididas de cada fonte no campo. Os parâmetros de polarização para cada observação são produzidos pela soma de 15 e 30 S disposições consecutivas. Os dados são então corrigidos para viés, campo plano e nível de fundo, calibrados para polarização instrumental e interestelar usando as assumidas estrelas de comparação não polarizadas 1, 4 e 6 da REF. 44. As mesmas estrelas foram usadas para realizar a fotometria diferencial. Durante ambas as observações ISP, todas as observações de polarização óptica estão dentro das incertezas, o que sugere nenhuma variabilidade significativa. As observações também foram obtidas com o instrumento WIRC+PO 45 no telescópio Palomar de 200 polegadas na banda J. WIRC+PO usa uma grade de polarização para dispersar a luz em 4 feixes que detectam os 4 componentes diferentes da polarização linear, 0,45,90,135, e uma placa de meia onda para troca de feixe para melhorar a sensibilidade polarimétrica 46, 47. A redução de dados fez uso do software WIRC+PO Data Reduction Pipeline https://gitube.com/WIRCPO/WIRC_DRP, ref. 45. O software de pipeline calcula a média das medições ao longo dos ciclos de rotação da placa de meia onda para levar em conta diferenças sutis nos caminhos de luz através do instrumento e relata o grau e o ângulo de polarização em cada banda. Os resultados foram verificados com o uso de estrelas padrão, polarizadas e não polarizadas. Para detalhes adicionais sobre a redução de dados, consulte a REF. 48. A luz estelar da galáxia hospedeira, assumida como não polarizada, de MRK-501 contribui com uma fração significativa do fluxo óptico. Por esta razão, o observado precisa ser corrigido para o efeito de despolarização da galáxia hospedeira. Para conseguir isso, precisamos estimar a contribuição da galáxia hospedeira e host, em G, dentro da abertura usada para análise de observações individuais. O perfil de luz da galáxia hospedeira de MRK-501 foi totalmente caracterizado na banda R na REF. 49. Isso nos permite estimar o host para cada observação separadamente. Em seguida,
Subtraímos IOST da intensidade total e estimar o grau de polarização intrínseca seguindo a ref. 36 como entre IOST. Devido ao layout do instrumento de Paul 2, bem como a falta de um modelo de perfil de luz para a galáxia hospedeira na banda J, não somos capazes de estimar com precisão a contribuição da galáxia hospedeira para as medições de polarização para os telescópios T60 e Palomar ALI. Por esta razão, as medições de T60 e ALI devem ser tratadas como limites inferiores ao grau de polarização intrínseca. Para os telescópios restantes, calculamos INTA na banda R para cada observação e então estimar uma mediana. Encontramos o grau mediano de polarização intrínseca e sua incerteza como Inter 4,1% para a observação de 8 a 10 de março e Inter 5,1% para a observação de 26 a 28 de março. A figura 3 mostra o grau de polarização de vários comprimentos de onda do rádio aos raio-x. Observações de raio-x durante as observações do ISP. Medimos independentemente o fluxo total de raio-x e o espectro com o X-ray telescópio 50 no observatório Swift New-Gerais em órbita, SWIFT, no módulo Indotimine, WT, 41ks exposições, com 21ks para cada observação ISP, e com o Nuclear Spectroscopic Telescope Array, no STAR, 20ks exposição 51, durante a observação de 8 a 10 de março. Extraímos o espectro de raios-x de cada telescópio seguindo procedimentos de análise padrão e os arquivos de dados de calibração mais recentes. Para as regiões de origem usamos um raio circular de 47 e 49 para a Swift e NuSTAR, respectivamente. Para estimar o plano de fundo para os espectros do NuSTAR, usamos uma região circular de 147 fora da região contendo contagens significativas de fótons do MRK501. O plano de fundo para o Swift foi extraído usando a região circular do mesmo tamanho de uma observação WT do céu em branco disponível do Swift Arquivo. Para a observação de 8 a 10 de março, ajustamos os dados combinados de Swift e NuSTAR em XPEC com um modelo log parábola absorvida NI, IP, log IP, na faixa de energia de 0,3 a 79 keV. NI é o número de fótons em função da energia NH foi definido para o valor galáctico e a energia do pivô foi definida para IP5 keV. Este modelo fornece um ajuste razoavelmente bom para os dados 2/DOF 862-850, com parâmetros de melhor ajuste 2,27, 0,01 e 0,28, 0,01. Também testamos um único modelo de lei de potência, no entanto, a clara curvatura no espectro e o ajuste é estatisticamente pior, 2/DOF 2005 851. Medimos o fluxo da fonte na faixa de 2 a 8 Q como 10,00,5, 1011 erguesse 1 cm 2. Não encontramos evidências de variabilidade durante as observações do ISP. Para a observação de 26 a 28 de março, seguimos o mesmo procedimento usando apenas os dados Swift disponíveis. A fonte estava em um estado de fluxo mais alto com 2,05, 0,02 e 0,26, 0,04 e fluxo na faixa de 2 a 8 Q de 21,0, 0,6, 1011 erguesse 1 cm 2. As observações do Swift mostram uma mudança de 12 para 14 contagens S-1 aumento de 17%, desde o início até o final da observação do ISP. Os resultados de nossa campanha de multicomprimento de onda estão resumidos nas tabelas de dados estendidos 2 e 3. Estado de atividade de MRK501. MRK501 é um objeto BL-LAC com um desvio para o vermelho de Z0,033, correspondendo a uma distância de luminosidade de 141,13 mpc, assumindo um modelo cosmológico plano lambda de matéria escura fria, CDM. Com uma densidade de matéria M0,27 e uma constante de Hubble H071 km S1 MPC1, ref. 52, e uma frequência de picos síncrotrons SIN 2,81015 Hz, ref. 53. Está entre as fontes mais brilhantes do céu em energias de raios muito altas 0,1 TeV e é bem estudada em todo o espectro eletromagnético 54, 55, 56. 57, 58. Usamos dados de arquivo do Swift https://www.swift.psu.edu/monitoring/
do Observatório STEL http://james.as.arizona.edu/psmith/fermi/ref. 59. O programa Robopol http://robopol.physics.oc.gr/ref. 3. E o programa de monitoramento Blazar da Universidade de Boston https://www.bu.edu/blazars/index.html, para construir o curvas de luz de longo prazo de MRK501 em brilho óptico, magnitude da banda R, grau de polarização óptica, ângulo de polarização e fluxo de raio-x, Fig. 2. As observações ópticas abrangem um intervalo de outubro de 2008 a junho de 2021. Para a banda R, a fonte variou entre 13,53 min e 13,24 min, com mediana de 13,4 min. A mediana observada, não corrigida para a contribuição da galáxia hospedeira, foi de 2,1% com um mínimo de 0,07% e um máximo de 5,9%. O normalmente flutua em torno do eixo do jato, 120,12, com uma mediana de 136, e um mínimo e máximo de 65 e 171, respectivamente. As observações de raios-x abrangem um intervalo de abril de 2005 a junho de 2020. O fluxo médio de raios-x no 0,3 a 10, que vai de 15-10-11 ergue-se 1 cm 2, com mínimo e máximo em torno de 3,7-10-11 ergue-se 1 cm 2 e 76-10-11 ergue-se 1 cm 2, respectivamente. No momento das observações do ISP, nossa campanha de vários comprimentos de onda encontra o fluxo e a polarização da fonte dentro de um desvio padrão da mediana da respectiva curva de luz de arquivo. Para a primeira observação ISP, o fluxo de raios-x da fonte parece corresponder a um estado médio, enquanto na segunda observação encontramos a fonte em um estado de fluxo ligeiramente elevado. Disponibilidade de dados. Os dados que apoiam as descobertas deste estudo estão disponíveis publicamente no